Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre a rivalidade icônica que existia entre RBD e High School Musical, e que foi muito forte há cerca de 15 anos. Então, se você foi fã de RBD ou de High School Musical lá em 2006, 2007, com certeza você se lembra que existia uma rixa muito grande entre as bases de fãs desses dois fenômenos. Então, se você era fã do RBD, você não podia ser fã de High School Musical. Se você era fã de High School Musical, você não podia ser fã de RBD. E aí, quem gostava dos dois, às vezes tinha que escolher um lado e gostar do outro lado escondido, entendeu? Era toda uma questão. E aí, ao longo desse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre como esses dois fenômenos surgiram, o sucesso que eles fizeram e como funcionava, mais ou menos, essa rivalidade. Vamos lá? Rebelde foi uma novela mexicana produzida pelo Pedro Damián através da Televisa, que teve o seu primeiro capítulo exibido no México em 4 de outubro de 2004. E aí, o último capítulo da novela foi exibido em 2 de junho de 2006. Ao todo, Rebelde teve 3 temporadas e centenas e centenas de episódios. Rebelde, na verdade, era um remake da novela argentina Rebelde Way, que era uma produção da Cris Morena. Foi uma produção da Cris Morena. A novela Rebelde, então, era ambientada no Elite Way School, que era um colégio de elite voltado para a classe alta. E a gente acompanhava, ao longo dos capítulos, diversos jovens que eram super diferentes entre si, que estudavam nesse colégio interno, e que estavam ali tentando encontrar o seu lugar no mundo, tentando descobrir quem eram, e que, para isso, estavam sempre dispostos a enfrentar os seus pais, enfrentar os seus responsáveis, os seus professores, os seus diretores, simplesmente porque eles queriam fazer as suas vozes serem ouvidas e também porque eles queriam defender as coisas que eles acreditavam, as coisas em que eles acreditavam. E no meio disso tudo, nos corredores desse colégio, surgia, em determinado momento, uma banda formada por 6 alunos do Elite Way: Mia, Miguel, Diego, Roberta, Lupita e Giovanni. Inicialmente, Rebelde foi um sucesso no México, no seu país de origem, mas logo os direitos de exibição começaram a ser vendidos para outros países também. A gente sabe que esses direitos foram vendidos para mais de 30 países até hoje. Em 2 anos de existência, Rebelde se tornou um dos maiores fenômenos que o México já produziu. E os 6 protagonistas da novela que formavam essa banda que tinha surgido ali nos corredores, a banda RBD, acabaram também formando uma banda na vida real. Então a banda RBD existia ali dentro do colégio, mas fez tanto sucesso e as músicas que faziam parte da trilha sonora fizeram tanto sucesso que se tornou um produto real, que saiu da ficção e foi realmente existir quase que sozinho, mesmo depois do fim da novela. Anaí, Dulce Maria, Maite Perroni, Ponte Herrera, Christopher Uckerman e Christian Chaves, de repente, se tornaram famosos ao redor do mundo todo e embarcaram numa carreira e num ritmo de vida que eles não tinham nem ideia de que seria parte da rotina deles quando esse projeto começou. Então eles aceitaram participar de uma novela, como qualquer outra no México. A gente sabe que o México é muito forte em criações de novelas, né? E muitas vezes novelas voltadas mesmo para o público jovem. E esse projeto começou dessa forma e de repente se tornou um grande fenômeno no mundo inteiro. E os 6 começaram a viajar pelo mundo inteiro para vários países para fazer shows e gravando álbum atrás de álbum e gravando DVDs e dando entrevistas. Então tudo isso virou um produto muito maior, uma coisa muito maior do que inicialmente tinha se planejado. A banda RBD durou de 2004 até o início de 2009, quando eles lançaram o seu último álbum, e ao todo, ao longo da sua carreira, foram 6 álbuns de estúdio lançados, 6 álbuns ao vivo, eles fizeram 4 turnês, eles lançaram uma série de TV, eles passaram por mais de 20 países fazendo shows dentro das suas turnês. E aí eu acho importante a gente entender alguns números em relação a isso, tá? Vale lembrar que Rebelde aconteceu, RBD aconteceu numa época em que a gente não tinha tantos registros de números e recordes e prêmios conquistados e coisas conquistadas na internet como a gente tem hoje. Ainda mais quando a gente pensa num produto que veio do México, que não estava acostumado a levar seus produtos pro mainstream desse jeito. Então, a gente tem algumas informações, mas nada muito certo. A gente sabe, por exemplo, que o álbum Rebelde, que foi o primeiro álbum lançado pelo RBD,
vendeu mais de 500 mil de cópias só no México, só no seu país de origem. E aí quando o RBD lança, então, em 2005, o seu segundo álbum, Nuestro Amor, esse disco recebe o certificado de platina em 7 horas de lançamento no México por 127 mil cópias vendidas. As certificações de ouro, platina, diamante variam de país para país e também sofreram várias alterações ao longo dos anos, né? Os números para se conquistar essas certificações mudaram, mas basta a gente entender que em 7 horas de lançamento desse disco no México, o álbum vendeu 127 mil cópias, que é um número de cópias que as pessoas às vezes vendem, que grandes artistas às vezes vendem em uma semana de lançamento de um álbum. Quando a gente olha para o que se tem de registro de certificações do RBD, a gente sabe que a banda vendeu pelo menos 1.700.000 cópias no México, pelo menos 500 mil de cópias nos Estados Unidos, e é interessante a gente parar pra pensar que, 500 mil de cópias não parece muita coisa, né? Só que os Estados Unidos é um país que é muito fechado para produtos que vêm de fora. Eles valorizam seus artistas e artistas de língua inglesa, na maior parte do tempo, mas tem vários artistas de língua inglesa que fizeram muito sucesso ao redor do mundo e que não conseguiram também fazer tanto sucesso assim nos Estados Unidos. E aí se a gente pensa, então, em produtos, em artistas de língua hispânica ou de língua portuguesa, isso é ainda mais difícil. A gente vê hoje o tanto que a Anitta tem lutado para conseguir entrar um pouquinho ali nesse mercado. É muito, muito, muito difícil. E aí o RBD, lá em 2005, 2006, estava vendendo álbuns e fazendo turnês que foram para os Estados Unidos, que passaram por diversas cidades dos Estados Unidos e tendo ali um desempenho de relevância, um desempenho de se prestar atenção, de tentar entender como um produto tinha realmente quebrado essa barreira. E aí em 2021, no ano passado, um site chamado Chartmasters, que é conhecido justamente por coletar dados de vendas e publicar informações detalhadas relacionadas à indústria da música, publicou uma reportagem listando os artistas que mais tinham vendido álbuns no Brasil. E o RBD ficou em segundo lugar, atrás apenas do Michael Jackson. Então, temos registro de que o RBD vendeu pelo menos 2.370.000 cópias dos seus discos aqui no nosso país. Estima-se que o RBD tenha vendido cerca de 15 milhões de cópias de álbuns ao redor do mundo. Ainda que o RBD tenha tido quase 5 anos de atividade, eu acho que é inegável a gente perceber que o tempo de maior sucesso do grupo foi enquanto a novela estava sendo exibida. Então, nos 2 primeiros anos de existência, a partir do final de 2004 até mais ou menos ali o final de 2006. No México, a novela foi exibida até junho de 2006, como eu disse, e aí no Brasil, a exibição aconteceu entre 15 de agosto de 2005 e 29 de dezembro de 2006. E aí nos Estados Unidos, Rebelde foi exibida pelo canal da Televisa, o Univision, entre 21 de março de 2005 e 15 de dezembro de 2006. E aí eu falo do México porque é o país de origem do RBD, do Brasil porque somos brasileiros e dos Estados Unidos porque... Primeiro porque é a principal potência da indústria da música no mundo, mas também, especialmente, porque é de onde veio o High School Musical e agora a gente vai tentar entender essas relações. Porque, coincidentemente ou não, em janeiro de 2006, enquanto Rebelde era exibida tanto no México, quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, o Disney Channel lançou o primeiro filme da franquia High School Musical. E ainda que as duas produções fossem muito diferentes, porque as histórias tinham propostas bastante distintas, algumas semelhanças podiam ser percebidas. Primeiro de tudo, eram produções voltadas para o público jovem, que se passavam dentro de ambientes escolares. E aí, a principal semelhança é que tínhamos 6 protagonistas formando parte dessas duas produções. Em High School Musical, a gente tinha Vanessa Hudgens, Zac Efron, Ashley Tisdale, Monique Coleman, Lucas Gabriel e Corbin Bleu. Na época, eu lembro que surgiu um boato, um rumor que, até onde eu sei, nunca foi confirmado, de que High School Musical teria surgido, então, nessas configurações, como uma tentativa de encontrar um sucesso parecido com o do RBD. Justamente porque a Disney teria tomado ciência de um produto mexicano, quebrando barreiras ao redor do mundo e conseguindo entrar ali aos poucos no mercado estadunidense, o que, como eu disse, é muito difícil. E aí eles tentaram criar, então, um produto que tivesse algumas semelhanças. Como eu disse, isso é um boato, nunca foi confirmado. Vamos falar então sobre
High School Musical, sobre o enredo dos filmes e sobre o sucesso que a franquia teve também. Em High School Musical, então, a gente acompanha o Troy, que é o capitão de basquete do colégio, e a Gabriela, que é uma estudante que se destaca bastante em matemática e ciências, descobrindo um amor pela música e decidindo tentar fazer audições para participar do musical que o colégio está organizando ali naquele ano. E tomando essa decisão, eles desafiam a ordem natural das coisas e acabam também fazendo os gêmeos Sharpay e Ryan, que normalmente são as pessoas que sempre protagonizam esses musicais do colégio, ficarem muito irritados e decidirem tentar sabotar a relação dos dois e essa possível participação deles no musical que a escola vai produzir. Esse filme ele foi lançado no início de 2006 pelo Disney Channel e logo se tornou o filme mais bem sucedido comercialmente do canal. Nos Estados Unidos, High School Musical gerou mais de 7 milhões de espectadores na sua noite de estreia. A trilha sonora do filme foi o álbum mais vendido do ano em 2006 nos Estados Unidos e ao todo, em um ano, o disco vendeu 4 milhões de cópias no seu país de origem. O DVD do filme também teve 1.200.000 cópias vendidas em 6 dias. A sequência de High School Musical, então High School Musical 2, foi lançada em agosto de 2007 e 17 milhões de espectadores assistiram ao filme no Disney Channel na sua noite de estreia. Essa foi a maior audiência de um filme original na TV a cabo do país na história, até aquele momento. O álbum da trilha do segundo filme teve 620.000 cópias vendidas na primeira semana e, de novo, foi o álbum mais vendido do ano no país. E o terceiro filme, High School Musical 3, foi lançado em outubro de 2008, diretamente nos cinemas. O filme arrecadou mais de 90 milhões de dólares de receita doméstica e mais de 162 milhões de dólares de receita internacional. E o álbum do terceiro filme, a trilha sonora, teve 1 milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos em apenas 3 meses. RBD veio primeiro, mas quando High School Musical surgiu, uma rivalidade entre os fãs começou. Em 2006, 2007, como eu disse no começo do vídeo, você só podia ser fã de uma das duas coisas. E muitas discussões acaloradas aconteciam em fóruns da internet e comunidades do Orkut. Então naquela época a gente não tinha o Twitter, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha Facebook, mas toda essa discussão acontecia no Orkut, que era a nossa principal rede social, e também nos fóruns da internet por aí, nos blogs, nos sites variados. Inclusive no Orkut existiam muitas comunidades que realmente reforçavam essa rivalidade. Então, tinham comunidades como sou mais RBD do que High School Musical, High School Musical é muito melhor que RBD, High School Musical pensa que pode mais que o RBD, No High School Musical, Yes RBD, e por aí vai, diversos nomes que alimentavam mesmo essa rivalidade. E aí, em 2007, teve um momento que fortaleceu muito essa rivalidade também, que foi quando os dois grupos vieram pro Brasil fazer shows quase na mesma época. Então o RBD esteve no Brasil oficialmente 7 vezes ao longo da sua carreira. Mas o elenco de High School Musical só veio ao país para apenas um show em São Paulo em maio de 2007. Então observem, em abril de 2007 o RBD trouxe a Tour Celestial para o nosso país. Celestial era o terceiro álbum de estúdio do grupo. E a banda fez 5 shows no Brasil. Um em Porto Alegre, 2 em São Paulo, um em Brasília e um em Meleiro, em Santa Catarina. E um mês depois, em maio do mesmo ano, veio o High School Musical pro Brasil, o elenco de High School Musical pro Brasil, para fazer apenas um show no estádio do Morumbi. E esse foi um momento crucial para a rivalidade, justamente porque as duas bases de fãs estavam tentando argumentar sobre qual grupo era melhor, qual grupo era mais bem sucedido, e ter os grupos tão perto um do outro aqui, fazendo shows no nosso país, deixou tudo isso um pouco mais intenso. Inclusive tem uma reportagem da Globo, do G1, de 2007, falando sobre essa rivalidade e falando justamente sobre esses shows. Então, eles entrevistam alguns fãs ao longo dessa matéria e tem até 2 irmãos gêmeos de 9 anos, em que um é fã de RBD e um é fã de High School Musical. E esses irmãos, eles se dão bem em tudo, concordam com quase tudo, exceto quando o assunto é RBD e High School Musical. Essa mesma matéria, ela é interessante por alguns outros motivos também. A matéria traz alguns dados de vendas de discos bastante relevantes. Então, até aquele momento, RBD tinha vendido 8,9 milhões de álbuns e High School Musical tinha vendido 5,8 milhões de álbuns. Vale considerar que o RBD tinha um pouquinho mais de tempo de carreira naquele momento, né? Porque o RBD surgiu ali pouco mais de um ano antes de High School Musical.
E uma outra coisa que me chamou a atenção nessa matéria é a declaração que um fã deu tentando entender os motivos para essa rivalidade. Então, o DJ Pepe, de 15 anos, que aparentemente participava de uma rádio web, deu a seguinte declaração. Falou assim: tem fãs do RBD que odeiam High School Musical mesmo sem nunca terem ouvido uma música. Eles odeiam porque pensam que o High School Musical é uma tentativa de cópia do RBD. Ao mesmo tempo, tem os fãs de High School Musical que odeiam o RBD por puro preconceito na maioria das vezes, só porque o RBD veio de uma novela mexicana. E aí eu separei essa declaração porque ela faz muito sentido. Eu acho que essa rivalidade começou justamente porque, a gente tinha ali alguns elementos semelhantes, mas também porque o High School Musical veio depois do RBD. Então, como eu disse já nesse vídeo, existia-se um rumor de que teria surgido como uma tentativa de barrar ali o sucesso que o RBD estava fazendo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo de forma geral. Então esse era o argumento dos fãs do RBD para não curtirem High School Musical. E aí, pelo outro lado, existia também um preconceito grande, não só dos fãs de High School Musical, mas de pessoas de forma geral que não estavam acostumadas a escutar músicas que vinham de um produto de língua hispânica. Porque a gente sempre foi bastante resistente, né, de forma geral, a, enfim, artistas de outras línguas. Então, claro, aqui no Brasil já quebramos muitas barreiras e derrubamos muitos muros em relação à abertura para artistas latinos no nosso país, mas quando o RBD existiu, isso não era tão simples assim. A gente tinha poucos artistas de língua hispânica fazendo sucesso aqui. Eu consigo pensar na Shakira, só, simplesmente. E aí o RBD veio e quebrou algumas dessas barreiras, depois a gente teve outros artistas que continuaram fazendo isso, mas existia sim um preconceito de pessoas que, enfim, julgavam o grupo, julgavam as músicas porque eles tinham surgido ali dentro de uma novela mexicana. Mas afinal, RBD, High School Musical, era mesmo parecido? Eu acho que assim, a gente tinha dois produtos que eram sim voltados para o mesmo público, o público infanto-juvenil, ainda que Rebelde abordasse assuntos mais sérios e mais fortes por vezes. As duas histórias se passavam num colégio e as duas histórias tinham, de maneiras diferentes, alunos desafiando as normas e questionando seu papel, justamente porque queriam se encontrar o seu lugar, descobrir quem eram. Eu acho que as duas produções são sobre o descobrir da sua personalidade e essência e do seu lugar no mundo na adolescência. Acho que, como eu disse, de maneiras bem diferentes, as duas produções giram ao redor disso. E as duas produções também têm amores, amizades e famílias como temas recorrentes. As duas produções também tinham 6 protagonistas, 6 integrantes nos grupos, que saíram da tela e se apresentaram para o mundo como grupos musicais. Mas existe uma diferença bem clara nesse ponto, né? O RBD de fato virou uma banda, enquanto o elenco de High School Musical fez alguns shows pontuais em alguns países para celebrar esse sucesso, mas a proposta nunca foi continuar com um grupo para além dos filmes. Isso nunca aconteceu para High School Musical, enquanto para RBD, Rebelde, claramente foi um objetivo, né? Porque a banda durou alguns anos depois do fim da novela também. Eu acho que entre os personagens não existe uma equivalência. Eu não acho que, tem a Roberta e tem a Gabriela e elas se parecem. Não acho. Eu acho que a única comparação que a gente pode fazer entre personagens provavelmente é entre a Mia e entre a Sharpay. Porque são duas patricinhas, loiras. Eu também acho que acaba meio que por aí. Porque enquanto a Mia era a protagonista de Rebelde, ao lado da Roberta, vamos ser justos, a Sharpay era a antagonista dos filmes de High School Musical. Então também não era muito parecido, né? Eu acho que a semelhança que existe ali é as duas serem patricinhas, mimadas e loiras. É só isso. Num geral, os protagonistas de High School Musical não se parecem com os de Rebelde e vice-versa. Não tem muita semelhança ali. E eu acho que as duas produções tiveram a sua importância de maneiras diferentes. Eu acho que assim, primeiro, as duas produções foram importantes em conquistar um público adolescente, levar mensagens para esse público e criar ali um ambiente de conforto. Mas eu também acho que as duas produções tiveram uma importância social. Eu acho que o RBD foi importante, socialmente falando, porque enquanto produção hispânica, latina, conseguiu quebrar inúmeras barreiras de idioma e localização, se estabelecendo em mercados diferentes ao redor do mundo inteiro. Isso foi muito legal, porque não se via produtos mexicanos, produtos latinos fazendo isso, e, na real, não se vê até hoje. Enquanto High School Musical também foi importante
à sua maneira, de forma social, levando a ideia do teatro musical para um público de jovens, adolescentes que ainda não tinham conhecimento, que ainda não tinham uma relação próxima com isso. Então, levando o teatro musical para toda uma nova geração de público. E também porque, de certa forma, acabou reacendendo ali a chama do teatro musical, que historicamente é algo muito forte nos Estados Unidos. E High School Musical acabou influenciando várias produções que vieram depois desses filmes. As duas produções foram importantes e as duas produções impactaram muito o seu público. Não tem como a gente não reconhecer isso. Falando sobre a minha experiência, eu, Mariana, fui muito fã do RBD. Sou até hoje muito fã do RBD. Eu acho que pra sempre eu vou reconhecer o tamanho da importância que o RBD teve na minha adolescência, na minha infância e na minha adolescência. Lá em 2006 na verdade, né, quando High School Musical surgiu, eu era Team RBD. Eu estava ciente dessa rivalidade e publicamente eu não gostava de High School Musical. Eu gostava, entretanto, muito, sempre gostei da Ashley Tisdale e da Sharpay. Então eu até assisti os filmes e sempre torcia por ela e acompanhava também o trabalho da Ashley fora de High School Musical. E aos poucos, depois que eu fui crescendo e amadurecendo e percebendo que essa rivalidade não fazia sentido nenhum e que tudo bem gostar de várias coisas ao mesmo tempo, eu comecei a assistir mais aos filmes e comecei a ouvir as músicas e hoje eu gosto muito de High School Musical também. Eu não gosto de High School Musical tanto que eu gosto do RBD, porque o RBD realmente, nossa, teve uma marca muito grande, sabe? Na minha formação de caráter, assim. Os integrantes do RBD, a novela Rebelde, as músicas do RBD tiveram um impacto muito grande mesmo na minha personalidade, na minha vida. E uma coisa que eu achei muito curiosa é que na era dos reboots, revivals, extensões, temos em 2022 duas produções, uma de Rebelde e uma de High School Musical acontecendo. Então, no início de 2019, o Disney Plus lançou uma série derivada de High School Musical. High School Musical, The Musical, The Series. Que é uma série ambientada no Colégio East High, onde os filmes de High School Musical foram gravados. Então é como se a história se passasse na vida real e os filmes de High School Musical ainda existissem como filmes. Então a série acontece ali no colégio e a escola decide pela primeira vez montar um musical de High School Musical, já que esses filmes foram gravados ali e a escola nunca tinha feito um musical dessa história. Essa série está exibindo a sua terceira temporada no presente momento no Disney Plus, sempre às quartas-feiras. Já no começo desse ano, no começo de 2022, a Netflix lançou uma série de Rebelde. Dessa vez, a história mantém os acontecimentos da novela Rebelde, de certa forma, mas a série é focada em novos personagens que estão estudando no Elite Way School, agora em 2022, da mesma forma que os protagonistas de Rebelde estudaram lá em 2004, 2005 e 2006. Então, é como se fosse o mesmo colégio, só que esse colégio agora tem uma cara diferente, foi impactado pelo sucesso do RBD e agora é referência em música. O colégio agora tem um programa musical que é referência na América Latina e esse programa surgiu por conta do RBD, então muitos alunos vão estudar ali para estudar em música também. E aí a gente tem toda uma nova leva de protagonistas. A segunda temporada de Rebelde estreou recentemente na Netflix no dia 27 de julho. E na verdade, tanto a segunda temporada de Rebelde quanto a terceira temporada de High School Musical, The Musical, The Series, estrearam juntas no mesmo dia, no dia 27 de julho. E isso me chamou a atenção justamente porque eu lembrei de toda essa rivalidade que existia 15 anos atrás entre os fãs dessas duas franquias, dessas duas produções. Hoje em dia, eu não vi ninguém rivalizando as duas séries, acho que não faz sentido, não tem necessidade, né? Só achei curioso mesmo. Era isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje, falei muito, não achei que eu fosse falar tanto assim, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham realmente se sentido nostálgicos de revisitar esse passado comigo, de lembrar de todas essas informações e de lembrar dessa dinâmica mesmo de rixa que existia entre os dois grupos. Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha, compartilhem com os amigos esse vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo grande e tchau!